Bom dia a todos. Alegria muito grande, né? A gente está aqui para adorar a Deus, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Maravilhoso, é maravilhoso a gente conhecer a Deus, andar com Ele, sabe? Então, sentir a presença de Deus em todo e qualquer momento, né? Vamos adorar a Deus através dessa música. Reunidos aqui em Teu nome, para Te louvar, Te adorar, Te agradecer. Tu és o Rei do Universo. Que o Senhor possa estar realmente nos mostrando o caminho, Senhor, da vida eterna. Obrigada, Pai, porque estamos aqui realmente em verdade para Te adorar, porque Tu, somente Tu és o nosso Deus, Criador do céu e da terra, e Criador de todas as coisas que há na terra. Que o Senhor possa realmente nos abençoando e nos mostrando o caminho certo para que a gente possa estar vivendo em comunidade, vivendo nessa terra, sendo luz, Senhor, para essa nação e também para o mundo. Pai, que o Senhor possa estar nos capacitando, Senhor, para falar do Teu amor para as pessoas que ainda não Te conhecem, e que eles possam realmente conhecer a Ti e realmente eles possam ter a salvação e a vida eterna que é em Ti, Senhor. Te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Olha um trecho do Salmo. Bendiga o Senhor, a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor, a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como da águia.
O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Então, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os pecados e cura todas as suas doenças. Salmo 103. Né? Então vamos cantar em espírito e em verdade. Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. João 20, 19 a 30. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus,
Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. E esse que está registrado foi para que todos creiam que Jesus é o Filho de Deus e tenham vida, né? Versículo 31 diz mais ou menos isso, né? Então, esse trecho fala sobre a ressurreição. A Bíblia, assim, registra coisas impressionantes, né? O primeiro herói da fé que está registrado lá em Hebreus é o Abel. Mas Abel foi assassinado pelo Caim, mas está registrado lá como o primeiro herói da fé. Que coisa incrível, né? Então, e Moisés, quando o faraó do Egito viu que ia nascer um rei, para evitar que nascesse o rei que ia matar todas as crianças, né, que nascessem lá no povo de Israel. E Moisés foi salvo. Depois a princesa lá do Egito acolheu, e 40 anos viveu com os egípcios, e depois de 40 anos no deserto, ele, com 80 anos de idade, libertou o povo de Israel. Coisa incrível, né? Que está registrada na Bíblia, né? E tem muitas histórias. Uma das histórias que todo mundo usa também é a história de Davi. Davi era um dos 8 irmãos, era um caçula. O pai tinha esquecido. Veio lá veio o profeta para escolher, o profeta Samuel, para escolher diz que um dos filhos de Jessé seria o rei de Israel. Passaram o mais velho, os fortes, não, o velho, passaram 7 na frente de Samuel. E quem foi escolhido? O rei da caçula. Ele tinha de 15 a 17 anos, mais ou menos, quando enfrentou Golias. Golias, um gigante lá, tinha 2,38 m, experiente na guerra, e ele venceu. Então está registrado isso na Bíblia, coisas incríveis. Tem muitas histórias desse tipo na Bíblia, né, que está registrado. E Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir os sábios, os fortes, né? Então Jesus ensinou que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer vai dar muitos frutos, diz a palavra, né? E Jesus, esse grão de trigo, caiu na terra e morreu por toda a humanidade, e agora está dando muitos e muitos frutos. Agora, hoje nós lemos sobre a ressurreição de Jesus, né?
sobre Jesus que ressuscitou. E quem foi a pessoa que encontrou primeiro Jesus? Não foram os discípulos, foi Maria Madalena, aquela que foi expulso, e Jesus expulsou 7 demônios dela, né? E ela estava lá, sedenta, para encontrar com Jesus, com o corpo de Jesus, queria se aproximar, porque a vida dela foi transformada quando encontrou com Jesus, né? Então, a Maria Madalena foi a primeira que teve o privilégio de encontrar. Por quê? Bem cedo, de madrugada, buscou a Jesus, a presença de Jesus. E aí Jesus ressurreto, apareceu para Maria Madalena. Antes mesmo dos discípulos, ela teve a incumbência de levar o Evangelho, as boas novas para os discípulos. Vai lá avisar que eu ressuscitei. E Maria que foi avisar para os discípulos, né? Que coisa maravilhosa, não é? Quando a gente busca Deus, a gente encontra, né? Aqui no versículo 19 diz o seguinte, capítulo 20, versículo 19 diz: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, domingo, Jesus apareceu no domingo. Hoje é domingo, e a gente, a maioria das igrejas cristãs tem o culto principal no domingo, né? E Jesus então ressuscitou, apareceu aos discípulos aqui, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Paz seja convosco. Os discípulos estavam reunidos e está escrito aqui que as portas estavam trancadas. Isso está bem claro aí, porque estavam com medo dos judeus. Se mataram o mestre Jesus, o que faria? Matou daquela forma, o que faria com os discípulos, seguidores de Jesus? Então eles estavam com medo, muito medo. Então eles estavam tristes, porque eles tinham deixado tudo de lado para seguir Jesus. E esse Jesus estava morto. Imagine quando você pensa: acabou tudo, agora já era. Eu senti mais ou menos assim quando meu pai faleceu. Falei: agora acabou. Agora o que eu vou fazer? Lá em Paraná, não é? Aconteceu numa cidade lá de Paraná, foi um tornado e destruiu 90% da cidade. 90% da cidade foi destruída por causa do tornado. Em 1 ou 2 minutos, aquele tornado quebrou as casas, os carros, as árvores caíram. Isso, noticiário de ontem, de uma pessoa, tinha muitas histórias aí, mas tinha uma senhora, uma professora que conseguiu construir a casa, construiu a história lá, construiu a casa, e agora está tudo destruído. Começou do zero. Uma pessoa nova também, agora tem que começar tudo do zero. Quanta tristeza. Pessoa para construir aquele local e ser totalmente destruído, né? Então, é uma coisa que a gente ouve nos outros países, no Japão, nos tsunamis e terremotos, não, acontecendo aqui no Brasil também. Justamente quando vai começar a COP30 aqui, né? Amanhã vai começar sobre esse problema do clima, né? Agora, eles estavam preocupados. O que nós vamos fazer sem Jesus Cristo, agora daqui para frente? E, num momento de angústia e tristeza, Jesus aparece naquele meio e diz: paz seja convosco. Paz seja com vocês, disse Jesus. Então, as portas estavam fechadas, né?
Mas os corações dos discípulos estavam abertos, sedentos da presença de Deus. Né? Então, por mais que as coisas estão escuras, né? As coisas não estão dando certo ao redor, mas quem busca Deus? Jesus ressurreto aparece e diz: paz seja com vocês. No momento de qualquer turbulência. Versículo 20 diz o seguinte: tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Quanta alegria, hein? Quando encontraram com Jesus. Poxa, eles viram morrer. Nunca vi uma coisa dessa, né? Tipo, eu na ressurreição de Lázaro, mas a ressurreição de uma pessoa. Quando viu Jesus, falando: nossa, que coisa tremenda. Nós vimos ele sofrendo na cruz e agora está junto conosco. Quanta alegria para os discípulos. Eles tinham depositado toda a esperança em Jesus. Ele morreu, mas agora está vivo. Né? Eu contei da outra vez, mas tem um filho do meu sobrinho, Ricardo, que chama Tomás. Toda vez que ouve a história de Jesus sendo crucificado, ele fica triste. Ficava triste e tal. Aí, o meu sobrinho colocou ele tem 7, 8 anos. 7, 8 anos, né, Tomás? Acho que. Aí ele estava lá e o Ricardo falou para eu responder sobre isso, né? Toda vez que ouve que Jesus foi crucificado, morreu, ele fica triste. Aí eu falei: não precisa ficar triste, porque ele já ressuscitou. Ele está vivo. Então a gente pode se alegrar, porque ele está. E se tiver qualquer dúvida, porque ele está no Canadá, falando no celular, qualquer dúvida, pergunta para o seu pai. E o nome dele é Tomás. Né? O Tomé que estava duvidando. Mas olha, uma experiência maravilhosa que a gente teve. Foi triste naquele momento. Foi um momento assim, bem angustiante. Dizer que estava eu, Alice e o Júlio em casa, quando minha mãe sofreu uma queda na sala. Foi um momento muito triste. Ela não conseguia levantar. E a gente também não aguentava. Eu, pelo menos, não aguentava, né? O Júlio aguentava, mas tenho medo de pegar, né? O jeito, esse receio que a gente tinha lá. Mas então, ela fez, há um ano atrás, fez cirurgia. E os médicos chamaram a gente, chamando os filhos. E quando o médico chama os filhos, não é uma coisa muito boa, né? Falou: nós já fizemos tudo que podíamos. Né? Agora só por ela reagir, se o corpo dela vai reagir ou não. E aconteceu que a gente já estava preparado para o pior. Já estava planejando, né, coisas piores já. Só que aí depois ela, com uma cirurgia do fêmur, colocou um pino, foi bem sucedida e ela se recuperou. Quanta alegria! Isso faz um ano, né? Quanta alegria a gente sentiu naquele momento da restauração. De novo, a minha mãe como se tivesse ressuscitado, porque ela estava lúcida, estava bem, sorridente. Ontem eu me encontramos com ela, estava bem. E coisa maravilhosa. E ela sempre dá a mensagem. Melhor coisa, não é que ela está vivendo 104 anos. Melhor que tudo é que ela crê em Deus. Ela fala assim: confia em Deus que vai dar tudo certo. A Andressa, da missionária Andressa, foi lá encontrar, recebeu palavras parecidas: vai, filho, vai dar certo, né? E eles sempre passam essa mensagem para a gente, né? E cantamos hino ontem, brincamos, né? E muito bom, né? E aqui no versículo 21 diz o seguinte, versículo 21, diz:
21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Novamente Jesus disse: paz com vocês. A gente, quando encontra com esse Jesus, é uma alegria. Mas depois vem umas dúvidas, não é? Fala, puxa, como é que pode? Será que é verdade? Né? Eu tenho que, pelo menos uma vez por semana, eu vou encontrar com minha mãe. Que coisa maravilhosa! Será que ela vai estar bem como sempre, né? Então, a gente volta feliz. A gente precisa dessa bênção de Deus todos os dias. Jesus disse: paz seja convosco. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Então, quantas vezes for necessário, Jesus fala, incentiva a gente: paz seja com vocês. Então, ele tem paciência para conosco. Então, aqui diz também, versículo 21, novamente Jesus diz: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Primeiro a gente tem que ter a bênção de Deus, tem que ter a paz do nosso coração, para a gente ir fazer o nosso trabalho que Deus nos deu, e a gente consegue fazer uma coisa boa se a gente estiver bem interiormente. Paz seja convosco primeiro. Pois Jesus cumpriu a missão dele. Verdadeiramente ele é o herói dos heróis, não é nem um super-homem, nem um Homem-Aranha. Eu gosto desse filme, mas Jesus, ele verdadeiramente cumpriu toda a missão de salvar toda a humanidade. E aí, a alegria que ele teve quando formou o seu povo, quando as pessoas creram nele, quando ele cumpriu a missão que Deus deu para ele, ele quer dar a mesma alegria, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então Jesus enviou os discípulos para que os discípulos tivessem essa alegria também de ver a missão cumprida e realmente sentir essa alegria que ele teve agora, ele estava tendo, de ressuscitar, encontrar com seus discípulos e incentivar para que eles vão também, E aí, versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Olha, primeiro soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Quando Adão e Eva, quando Adão foi criado, soprou e ele se tornou alma vivente, Ele soprou. E aí que Jesus soprou sobre os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, é maravilhoso esse sopro do Espírito Santo. Os discípulos eram fracos, estavam com medo, covardes, estavam escondidos lá com medo. Mas agora, com o poder do Espírito Santo, eles poderiam cumprir a missão, realizar a obra que Deus deu para cada um deles, Então, agora podia ter esperança. Jesus está vivo. Agora a gente podemos trabalhar com alegria. Quanto amor de Deus e quanta motivação que eles tiveram com a presença de Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus na sua vida. E versículo 23: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Oração do Pai Nosso: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Coisa gostosa a gente perdoar, porque Jesus já perdoou tudo que a gente fez de errado, tudo que a gente fez de errado. Agora a gente deve perdoar um pouco daquilo que os outros fazem para nós. Quanta alegria a gente poder exercer esse perdão para o próximo. Nossa, isso é um prazer da vida. Eu aprendi isso na prática com meu pai,
perdoar um ao outro. Nossa, que delícia, né? É em casa também, né? Com os filhos, com a esposa, os filhos, né? Lá no serviço mesmo, é perdoar, ser perdoados. Como é gostoso isso, unir os corações, né? Então, agora, versículo 24. Isso, o quê? 20 e 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Ele não estava com os discípulos. Estava sozinho, acho que. Né? Os discípulos estavam lá, ele não estava lá no meio. Puxa, a Bíblia diz lá em Provérbios também que o solitário, né, busca os seus próprios interesses. Né? E então ele se desvia isso é tolice disso, né? Então, o legal é estar junto com aquelas pessoas que estão buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Aqueles discípulos estavam todos sofrendo, mas estavam angustiados, mas estavam buscando, né, fortalecer um ao outro. Tomé estava sozinho. E a solidão, e muita gente está só hoje, né? E não encontra a verdade. E aí no versículo 25, o que diz? Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas o Tomé disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Se eu não vi, não vou crer. A gente é muito materialista, né? A gente crê nas coisas que a gente vê, não é? Mas o Tomé representa também, né, a humanidade. Se eu não vi, crê. Os outros estão falando assim, os outros discípulos disseram: vimos o Senhor, mas eles acho que viram sobração. Jesus, não acredito nisso, não acredito. Ficou uma semana duvidando. Imagine só os discípulos falando pro Tomé: olha, você não acredita? A gente viu. Você não está acreditando? Olha, todo mundo aqui viu Jesus. Tomé: não. Só quando eu tocar em Jesus, eu quero ver o furinho do dedo, quero ver o machucado, né? E ele então, o Tomé, não queria, não estava acreditando. Mas, no versículo 26, uma semana mais tarde, no domingo, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Olha, estava trancada a porta, Jesus, passou. Um corpo glorificado. Olha, um corpo diferente. É o que a palavra de Deus promete para todos aqueles que creem em Jesus. O nosso corpo vai ficar totalmente transformado. Você tem problema de saúde? Isso vai passar, né? Vai ter corpo glorificado. Passou, fica no meio. Jesus, e veio, estava trancado porque estava com medo ainda, né? E aí, paz seja com você, Jesus falou novamente. A bênção de Deus sobre a nossa vida é a coisa mais importante. Versículo 27, Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. O que você precisa para crer? O que você precisa? Não pare de duvidar e creia. Ele fala isso para todo mundo, todas as pessoas do mundo. Pare de duvidar e creia. Até para Judas falou: amigo, você vai me trair com um beijo, faz isso, para de duvidar e creia em mim. Ele convida a todos. Jesus está convidando a todos, né? E aí, o que acontece? No versículo 21, Jesus disse
Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então, Senhor meu e Deus meu, agora eu vou seguir a sua vontade. O Senhor é o meu Senhor e o meu Deus. Eu vou fazer o que o Senhor quiser. Eu entrego minha vida a Ti. Então, ele também encontrou com Jesus que ressuscitou, e agora ele tinha um testemunho para falar. Ele tinha uma história para contar para as outras pessoas. Eu vi o Senhor. Eu vi aquele que morreu 3 vezes vivo. Ele comeu junto com a gente. Ele bateu um papo. Deus abençoou a gente. Olha, pessoal, ele está vivo. Ele tinha uma história para contar, né? E agora ele virou realmente um cristão crente, cristão verdadeiro, né? Aí, versículo 29 diz assim: então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Poxa, aí, aqui diz: felizes os que não viram. Os que viram só foram aqueles discípulos, algumas pessoas lá daquela época, né? Sabe? Viram Jesus. Os outros não viram, né? Todos não. Eu nunca vi. Mas diz: felizes os que não viram e creram. Aqueles discípulos. Maria Madalena foi a primeira a encontrar com Jesus. Os discípulos encontraram com Jesus. Uma alegria tão grande. Mas Jesus fala: felizes os que não viram e creram. Né? Que maravilhoso isso, né? Porque, olha, eu não vi Jesus fisicamente, mas eu tenho certeza absoluta que eu encontrei com esse Jesus ressurreto. Quando eu entreguei minha vida, eu orei a Deus, esse Jesus passou a habitar na minha vida, e ali, porque você felizes os que não viram e creram. Eu tenho certeza que Ele está vivo no coração de todos aqueles que buscam sinceramente a Deus. Isso é coisa felizes. A felicidade está em andar com Deus. Precisa andar com Deus, né? Versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Então, muitas coisas estão que não estão registradas, né? Na Bíblia, Jesus realizou, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome. Então, Jesus apareceu aos discípulos no primeiro dia da semana e abençoou: paz seja convosco. A alegria de Jesus, dos discípulos se encontrar com Jesus Cristo, aquela comunhão gostosa junto com Jesus Cristo, com Jesus ressurreto, recebeu o Espírito Santo, foram cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, e puderam perdoar mutuamente, oferecer perdão. E para Tomé, especial para Tomé, Jesus falou: Tomé, não creia, não seja descrente, creia. Então, Deus tratou Tomé de uma forma especial e trata a cada um de nós de uma forma especial. O que você precisa para crer? Tomé, pô, toca aqui do meu lado, mas não seja descrente, creia em mim. E Ele faz de tudo para que a gente creia nele, confie nele, entrega a vida a Ele, convida a nós, né? Felizes aqueles que não viram e creram. Eu não vi fisicamente a Jesus, mas tenho certeza que Jesus entrou e habita em minha vida e na vida de todos aqueles que buscam Ele de coração. Louvado seja Deus. Andar com Jesus,
como John Wesley, fundador da Igreja Metodista, disse: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Foram as últimas palavras de John Wesley. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Vamos então orar. Deus, muito obrigado, porque Jesus cumpriu a obra e ressuscitou, está vivo em nossos corações, no coração de todos aqueles que confiam em Ti. Pega o seu nome, Jesus. Deus, queremos também cumprir a nossa missão que o Senhor nos deu. O Senhor nos enviou para uma missão, que possamos cumprir fielmente a Tua vontade, Pai. Agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa saúde, por tudo que o Senhor tem feito, principalmente pela Sua presença em nossos corações, transformando cada dia mais semelhante a Ti, Senhor. Agradecemos por isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Sonda. Pedir para que Deus sonde os nossos corações e que possamos realmente cumprir a missão que Deus deu para cada um de nós.
recebemos a bênção pastora. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém.